Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Praticamente em todos os lares do mundo existe uma pessoa deprimida. E nós ficamos perguntando qual seria a causa dessa depressão. Sobejamente, a ciência tem nos mostrado que duas causas primaciais levam a pessoa à depressão. A primeira delas é a não aceitação da problemática da vida. A segunda é a hiperatividade mental. Aquela pessoa que fica pensando, extremamente preocupada, fazendo com que aquela imagem passe pela sua mente reiteradas vezes, e ela acaba se exaurindo psicologicamente e entra em depressão. E essa não aceitação independe de qual seja a causa. Às vezes é uma coisa muito grave, como talvez a perda de um parente, a perda de uma fortuna, a perda de um emprego, ou a perda talvez de um animalzinho, ou qualquer um objeto, sem nenhum valor material, mas às vezes é um objeto de estimação, e por consequência, a pessoa não aceitando aquela perda, acaba por se deprimir. E a depressão, independente de qual seja a causa, muito grave ou muito simples, ela cursa com a pleia sintomática, envolvendo o psiquismo e o corpo, uma vez que nós somos formados de 4 elementos. O espírito, a mente, a emoção e o físico. E estes elementos estão intrinsecamente ligados. Não tem como dissociar um desses elementos. Se nós tivermos qualquer agressão no nosso físico, acaba por repercutir na nossa alma. E se nós tivermos uma falência na nossa alma, acaba por repercutir no nosso físico. E de tal forma que a pessoa apresenta muitos sintomas, muitos sinais. Como, por exemplo, a pessoa depressiva, ela sente tristeza, angústia, desânimo, dor nas costas, tontura, mal-estar, perda do estímulo pela vida, nada está bom, gases na barriga, má digestão, esquecimento, receio, insegurança, perda da vontade de ter sexo, nada está bom, perde até a vontade de viver, que é a primeira causa de suicídio no mundo, é a depressão. E quando a pessoa apresenta essa pleiade sintomática, ela muitas das vezes procura diferentes médicos para atender às suas necessidades. Se está com uma dor lombar, vai procurar um ortopedista. Se está com dor nas pernas, via de regra, essa dor nas pernas é à noite e pode colocar as pernas para cima, para baixo, onde quiser, a dor não vai passar. E até analgésico, porque essa dor não passa com analgésico, porque ela tem origem na alma. E quando está com dor nas pernas, vai procurar um vascular. Quando está com tontura, procura um otorrino ou um neurologista. Quando está com dispepsia, distensão abdominal, vai procurar um gastro. E assim vai procurando médicos e mais médicos. E agora tem uma doença que eu chamo de fantasma, neurofibromialgia, que é uma doença que não existe. Ela não existe. É uma dor que muda de lugar.
ora entre as escápulas, eu chamo de dor da mão, que é onde a gente coloca a mão nas costas, onde alcança com a mão, é ali que está a dor. Dor nos braços, dor nas pernas, dor lombar, dor de cabeça. E essas dores vão mudando de tempo em tempo. E os colegas já fizeram um diagnóstico, neurofibromialgia, e fazem um coquetel para tratar essa patologia. Um anti-inflamatório, um analgésico, um sedativo e um protetor para o estômago, porque os remédios fazem mal para o estômago. Então, quando melhora uma coisa, atrapalha a outra. Quando estão apenas enxugando a água caída de uma goteira, deveria trocar a telha e não enxugar a goteira. Então, ou seja, deveria tratar a causa e não o sintoma. E eu nunca vi uma neurofibromialgia numa pessoa alegre, bem resolvida, entre aspas, feliz. Toda fibromialgia está numa pessoa triste, mal resolvida, ensimesmada, de mal com a vida. Então, quando essa pessoa apresenta esses sintomas, vai procurar os diferentes médicos. E aí pega uma farmácia e leva para casa. Porque se não tratar a causa, que é a depressão, vai ter que tomar remédio a vida inteira e não vai ficar boa esta criatura. O Hipócrates, o pai da medicina, já sabia disso. Há milênios atrás, ele analisando os seus pacientes, ele percebeu que tinha algumas criaturas que eram tristes. E aí ele começou a estudar os temperamentos dessas pessoas. E ele classificou as pessoas em 4 temperamentos. Os temperamentos é o que nasce com a pessoa. Ou seja, é o resultado da bagagem espiritual adquirida em encarnações pretéritas. Cada um nasce com uma bagagem. Então esse é o temperamento. O temperamento recebe o caráter, que é fruto do meio, e aqui nós temos a personalidade. E de tal forma que o Hipócrates foi analisar seus pacientes e os classificou em 4 temperamentos: melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. Temperamento melancólico é aquela criatura triste, está estampado, bem claro na fisionomia dessa pessoa. É aquela criança, por exemplo, que fica no quarto, brincando sozinha. Se falarmos um pouquinho mais alto, ela chora. Ela já nasce triste. E cresce, e se não houver um trabalho muito bom, ela vai continuar triste a vida inteira. Daí a importância de receber aqui um caráter. Ou seja, o caráter é o resultado das aquisições na trajetória da vida. Então, se essa criança nasce num lar de pessoas fleumáticas, que é outro temperamento, que é o oposto do melancólico, o fleumático é o temperamento do rico feliz. Ele está sempre alegre e feliz. Desempregado, separado, doente, se nós perguntarmos para ele como é que você vai, ele fala assim, melhor impossível. Ele é assim. Ao passo que o melancólico está bem casado, com filhos maravilhosos, dinheiro sobrando, saúde boa, e se perguntar como é que você vai, diz assim, nossa, estou numa pior que faz gosto. É do temperamento. O outro temperamento é o colérico, é aquela pessoa brava, de cara feia. Por mais que esteja tudo bem, ela faz questão de se mostrar de cara feia. Quando chega em casa, a mãe fala assim, meu filho, seu pai chegou. O moleque entra debaixo da primeira mesa, da primeira cama, de medo do pai. No serviço, se for um administrador, que pena dos empregados. Eles vão ficar sob o jugo daquela criatura que geralmente é dura para com os seus funcionários. Já o sanguíneo ou vendedor é uma criatura que gesticula muito, fala muito, ele vende uma ideia. É aquela pessoa que tem facilidade, quase sempre essa criatura escolhe a área de venda, porque ele gosta de vender.
alguma coisa, é só colocar na mão dele, ele consegue vender. Então ele tem essa facilidade, já nasceu assim. E esses temperamentos podem se deprimir, todos eles. O melancólico deprime por qualquer coisa, não precisa muita coisa para ele se deprimir. Basta apontar o dedo e dizer, o que foi? Já entra no autocomiseração, com dó de si mesmo, e esse indivíduo deprime facilmente. O fleumático, que é o rico feliz, que para ele está tudo bem, ele tem uma característica. Quase sempre um fleumático se deprime quando ele se separa num relacionamento conjugal. Ele não administra muito bem a separação conjugal, tanto o homem quanto a mulher, porque esses temperamentos são de ambos os sexos. Então a pessoa fleumática não administra muito bem a separação. O vendedor se deprime quando ele é colocado num lugar fechado, onde ele não tem muita facilidade para extrapolar-se, ou seja, de falar, de gesticular, de vender ideia. Então as pessoas que são vendedoras ou sanguíneas, se elas ficarem fechadas num local e não puderem se comunicar, via de regra elas se deprimem. E o colérico? Quase sempre se deprime no final da vida. Porque é uma pessoa que não fez amizade, não adquiriu bagagem espiritual, relacionou-se muito mal, e aposentado então, ele volta para dentro de casa. E ali ninguém aguenta viver com aquela pessoa ali mandona, que quer que seja conforme ela pensa e acha. Então, se é mulher ou homem, o outro parceiro conjugal não administra muito bem isso. Amigos nunca fez, portanto a casa é vazia, ninguém aparece lá. E essa pessoa depois faz uma análise, já está prestes a desencarnar, porque quando aposenta já está mais para lá do que para cá, não é por isso que não aposenta de jeito nenhum. Então, a criatura começa a fazer elucubração mental. Parei, estou agora sem trabalhar, aposentado, me relacionando mal, não tenho amigos e vou desencarnar e minha bagagem espiritual não é lá essas coisas. E aí, essa pessoa acaba se deprimindo. E existem 3 causas principais de depressão. Eu até vou dizer que seria uma outra classificação paralela. 2 causas, como eu disse, a não aceitação e a hiperatividade mental. Mas dentro dessas particularidades, existem 3 tipos de depressão. A depressão endógena, que é aquela que nasce com a pessoa já é deprimida por natureza. A depressão causal, que é fruto de um trauma, uma agressão física, um acidente, uma cirurgia, um parto, e a pessoa acaba se deprimindo. E a outra depressão é a reativa, que é a maior depressão que existe em termos proporcionais. Nós diríamos que talvez na faixa de 80% a 90% das depressões são depressões reativas. Por quê? Porque a pessoa não aceita alguma coisa que aconteceu. Agora, nós precisamos tratar essa depressão. E para isso nós temos que analisar aqui uma fórmula. Existe uma fórmula que é essa: 4 é igual a 2 mais 1 mais 1. É uma fórmula matemática. Não tem como mudar essa fórmula. Tem que mudar o universo. Então existe uma outra forma semelhante. Depressão é igual a uma causa não aceita, gerando um ressentimento e a autocomiseração. O que é autocomiseração? Piedade de si mesmo. Dó de si mesmo. Quando a pessoa chega no consultório depressiva, a gente pergunta: o que é que você não aceitou? Pode perguntar, sem margem a erro. Geralmente atrás da depressão tem alguma coisa que essa pessoa não aceitou. E aí nós acrescentamos: e você tem dó de você? Lógico, a pessoa está no fundo do poço com pena de si mesma, achando que está sofrendo injustamente. Coitada dela, que pena de mim. Essa pessoa se sente a mais infeliz das criaturas. Então nós, para tratarmos essa depressão, nós teríamos que começar por aqui, entendendo
esta regrinha. Eu até diria para nós evitarmos a depressão. E depois, se estivermos depressivos, então tratarmos. Então a primeira coisa que nós deveríamos fazer é aceitar a problemática existencial. Aceitar. Ninguém está sofrendo injustamente. Tudo que acontece conosco tem o carimbo divino. É para o nosso bem, para nós acertarmos uma aresta que nós adquirimos numa trajetória, talvez, milenar. Só para que vocês tenham uma ideia, Joana d'Arc, uma moça maravilhosa, camponesa, fazia curas, só fazia o bem. O que fizeram com ela? Queimaram-na viva, ou seja, mataram-na numa fogueira. E se nós questionarmos, meu Deus, mas como? Essa moça inocente, maravilhosa, só fazia o bem e mataram essa mulher, que absurdo! Até vamos questionar o Criador, mas meu Deus! Leon Denis coloca que a Joana d'Arc foi a última reencarnação de Judas na Terra. Judas adquiriu débito com Cristo, entregando-o, ou seja, traindo-o. E depois aquilo ficou na cabeça dele. Reencarnou, desencarnou, reencarnou, desencarnou, mas dentro dele aquela coisa ainda não tinha sido bem resolvida. Até que ele pediu uma reencarnação para ressarcir aquele débito. E ele volta como mulher, Joana d'Arc, e acerta uma aresta de muito tempo atrás, mais de 1000 anos. Então, quando nós acertamos uma aresta hoje, não é que nós adquirimos esse débito na encarnação passada, não. Às vezes, de muito tempo atrás. Então, o melhor que nós fazemos é aceitar a nossa problemática. Procurarmos resolvê-la, mas aceitando. Um dia uma senhora me procurou que tinha perdido, entre aspas, um cachorrinho. O cachorrinho morreu. E ela achou que era um absurdo ficar sem o cachorrinho, que era um cachorrinho de estimação, coisa e tal. E ela foi ao consultório. E eu conversei com ela, assim, olha, quando a gente tem uma afinidade muito grande com o animalzinho, quase sempre ele volta no nosso lar. Então, daqui uns dias a senhora vai e busca um outro cachorrinho. Provavelmente é o espírito daquele cachorrinho que vai voltar na sua casa. Ele vai voltar ali. E a senhora vai tê-lo novamente no braço. Mas é assim que funciona? Eu falei, é. E ela já saiu do consultório muito melhor só de entender o que eu havia dito para ela. Aí, passado um tempo, ela arrumou outro cachorrinho. E ela voltou a consultar comigo. E eu perguntei, e aí? O cachorrinho voltou? Falei, doutor, eu não sei se voltou. Mas o cachorrinho tem uma afinidade comigo. Eu falei, pois então. Voltou. É o próprio. O Chico Xavier tinha um cachorrinho que reencarnou na casa dele 3 reencarnações. Em Pedro Leopoldo e Uberaba. O mesmo espírito voltou na casa do Chico Xavier 3 vezes no cachorrinho. Então, quando a gente entende isso, nós não vamos ficar chorando pelo cachorrinho que desencarnou, né? Nós vamos arrumar outro cachorrinho, pedir ao alto que mande o mesmo espírito para ficar mais fácil, se possível, né? E nós vamos continuar curtindo aquele animalzinho. Às vezes a pessoa não aceita uma doença. Eu tinha uma paciente que uma vez entrou numa depressão tão profunda porque ela ficou com hepatite. E eu falei, que bom que você está com hepatite. E ela olhou para mim, mas como, doutor? Eu falei, lógico, melhor ter hepatite do que câncer. E ademais, a hepatite vai deixar você em casa 30 dias. Dentro de casa. Você não vai correr o risco de sair lá fora e um carro te abordar, ser atropelada, às vezes ter uma situação inusitada, muito desagradável. Então, que bom que você vai ficar deitadinha, com mordomia, sendo assistido pela família, né? Tudo de bandeja, tomando sorvete, né? Que delícia. E aí foi que ela começou a perceber que nem sempre a doença é uma coisa muito ruim. A doença é um tempo para a gente estar refletindo e muitas das vezes evita infarto também, que aquelas pessoas muito
tensas e que ficam muito envolvidas, o plano espiritual dá um jeito. Fala, já que você não pode desencarnar, eu vou te arrumar uma doença para você ficar em casa um tempo. E a pessoa fica, relaxa, e aí não infarta. É a chamada bênção do mal menor. Tudo que vem de Deus, nós podemos dizer assim, é a bênção do mal menor. Porque se Deus não interviesse, se Ele não viesse, participasse na nossa vida, certamente a situação seria muito pior. Então aceitar. Um dia uma senhora estava depressiva porque o marido arrumou uma namorada. E eu falei, meu Deus, né? O que aconteceu? Não, doutor, o senhor imagina, eu estou casada há 25 anos. E meu marido foi aquele marido, olha, mas não existe marido melhor no mundo do que o meu. E nós vivíamos assim, maravilhosamente bem. Até que um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, eu quero lhe falar uma coisa. Para que você não saiba da boca dos outros, eu vou falar para você diretamente. Eu tive uma namorada durante um ano, caí na real, me arrependi, achei que não foi uma boa, e eu quero lhe dizer que não tenho mais nada com ela, nunca mais eu vou arrumar alguém, e se eu era um bom marido, eu vou ser melhor ainda, para o resto da vida. Essa mulher perambulou pelos consultórios médicos durante 3 anos num processo depressivo, até que ela foi no consultório. Aí eu olhei para ela e falei assim, nossa, estou com inveja da senhora. Ela olhou para mim, como você está com inveja? Eu queria ser mulher agora, para ter um marido desse. Porque um marido que apronta depois de 25 anos, foi um marido maravilhoso. De repente teve um momento lá de vigília, de falha que nós todos temos. Depois caiu na real e volta dizendo para você que vai ser melhor do que antes. E nunca mais vai fazer isso, quem que não quer um marido desse? Então eu acho que quem está no erro é a senhora. Ela olhou para mim e ficou assim, questionando, fazendo umas elucubrações mentais. No mínimo me chamou de maluco, mas não faz mal. Aí eu disse para ela, agora eu vou lhe fazer 2 receitas. Uma que cura e a outra que não. Qual que a senhora quer? Nossa, doutora, eu quero ficar curada. Falei, então vai embora. Dê um abraço no seu marido, peça perdão para ele, porque a senhora agora que está em débito com ele, porque durante 3 anos ele aguentou a sua chatice, a sua depressão, esteve ali solícito, se propôs a ser um marido maravilhoso, se redimiu, já acertou o débito dele faz tempo, e a senhora que está em erro, perdoe e a senhora vai ter um marido fantástico o resto da vida. Que bom, resolvido o seu problema. Agora, se a senhora não quiser ficar curada, eu vou lhe dar uma receita e a senhora vai tomar até se cansar. Depois procura outro médico, porque a senhora vai se cansar de mim. Não deu 2 meses, ela voltou no consultório. E aí eu perguntei, e aí? Não, doutor, estou curada. Trouxe meu marido aqui para conhecer o senhor. Nós estamos vivendo, mas olha, paraíso é pouco. E eu disse, veja como é simples as coisas, né? Como são simples as coisas. E às vezes a gente complica, né? Complica por demais. Uma senhora me procurou depressiva porque perdeu um filho. Ela tinha 3 filhos. E o cunhado dela tinha 3 filhas. E o cunhado sempre pedia para que ela permitisse que um dos seus filhos fosse com ele numa viagem assim, próxima, uma vez que ele era vendedor e viajava nas cidades circunvizinhas. E ela não deixava. Você acha? Vou deixar você levar meu filho, você é responsável no trânsito? Mas nem pense. Você é galinha choca, quer auxílio debaixo da sua asa, você é egoísta. Quisera eu ter um filho para ir comigo. Minhas filhas? Não vou chamar minhas filhas. Mas você tem 3 filhos. Por que você não deixa um ir comigo? Você é egoísta. Brigaram tantas vezes, até que um dia você, tá bom, daqui para frente eu não brigo mais. Meus filhos já são adultos, se eles quiserem ir, eles vão. Pois então, segunda-feira eu vou aqui perto, vou passar aqui às 7 horas, devo voltar mais ou menos 9 horas, então você peça um dos meninos para ir comigo. Tudo bem, tudo bem. O tio foi embora, chegou para o filho, sobrinho do cunhado, né, daquela senhora, e disse, meu filho,
o seu tio vai fazer uma viagem segunda-feira, vai passar aqui às 7 horas, então você se prepara para ir com ele. Não, mãe, eu não posso ir. Não, meu filho, como não pode ir? Você está de férias? Pois então, eu combinei com os meus amigos de fazermos a matrícula na escola, segunda-feira, 8 horas. Não, meu filho, faz o seguinte, ele vai rápido. Mas meus amigos vêm, mãe, não tem problema, eu vou fazer uns biscoitinhos, eu vou tapeando a molecada, e você volta, depois vocês vão. Não, mãe, eu não vou. Não, meu filho, se você não for, o que vai acontecer? O seu tio vai falar que eu estou compactuando com você, e aí vai vai sobrar para mim. Então é melhor que você vá. O filho ficou quieto. Segunda-feira, buzina na porta, a mãe chegou para o filho e falou assim, filho, apronta rápido porque o seu tio já está aí. Mãe, mas eu não lhe disse que eu não iria, mãe. Não, por favor, vá, rapidinho, bota a roupa, rápido. O moleque botou a roupa e foi com o tio. 2 horas depois vem a notícia, os dois desencarnaram numa lombada. E essa mulher nunca mais se perdoou por ter obrigado o filho a ir na viagem. E nunca mais perdoou o cunhado. Depois de 7 anos, conta de mentiroso, como se diz, mas é verdade, 7 anos, ela foi no meu consultório. E aí eu percebendo a gravidade, eu disse para ela, 7 anos depressiva, tomando remédio. Eu disse, por que a senhora não procura uma casa espírita? Para a senhora ter uma notícia do seu filho. Não, doutor, eu não vim aqui para o senhor me mandar para espiritismo, coisa nenhuma. Declinou a religião dela, e eu não vou para o espiritismo. Eu vim aqui para o senhor tratar de mim. Aí eu pensei que eu tinha sido um pouco intempestivo, mas naquele afã de querer ajudá-la, sentindo a dor daquela mulher, daquela mãe, se autocomiserando, sentimento de culpa, com raiva, ódio do cunhado já desencarnado, e eu queria solucionar de uma maneira mais rápida. Mas passei a receita e disse assim, volta daqui 2 meses. Isso foi em setembro de 79. No dia 11 de janeiro de 1981, um ano e alguma coisa, ela volta no consultório. E aí ela disse, doutor Aguinaldo, eu estou viva. Hoje vai no computador, mas na época eu tinha ficha, e eu peguei a ficha dela, eu anoto tudo, e eu percebi de quem se tratava. Eu disse, nossa, dona Maria, que bom que a senhora voltou, o que aconteceu? Pois então, doutor Aguinaldo, ontem, 10 de janeiro de 81, eu fui numa palestra do Divaldo, e eu tive vontade de conversar com ele, e quando acabou a palestra, eu me aproximei dele. Ele chegou para mim e disse assim, nossa, que moço bonito que está ao seu lado. Eu até ainda olhei e disse, não, a senhora não deve estar vendo-o, é seu filho, desencarnado, aquele que desencarnou com o tio na lombada, em tal dia assim. Divaldo, mas como? Porque só agora que ele manda essa notícia para mim. Aliás, ele é lindo, parece com a senhora um sorriso bonito, uns dentes alvos, muito bonito. Pois então, Divaldo, porque só agora, depois de 9 anos, que ele manda a notícia para mim? Aí ele disse, pois então, ele está aqui me dizendo que já tentou trazer a senhora para o espiritismo várias vezes, mas só hoje ele conseguiu trazê-la aqui pela primeira vez na sua vida. Doutor Aguinaldo, eu não tinha nem falado boa noite para ele. Ele me falou tudo isso. E ele ainda está dizendo o seguinte, que naquele dia que ele desencarnou, ele tinha um compromisso assumido no plano espiritual para integrar-se a um grupo de jovens que iria trabalhar para recuperar viciados. Portanto, ele está dizendo que a senhora está chorando lágrimas improcedentes, porque ele está ótimo, muito bem, enquanto que ele está trabalhando para amenizar as lágrimas, a dor e as lágrimas de mães que sofrem por razão muito justa. E que se a senhora quiser trocar as lágrimas, é só começar a ajudá-lo nesse desiderato. E a dona Maria Aparecida nunca mais chorou, nunca mais deixou de trabalhar no bem, e hoje se encontra de cabelinho branco, mas trabalhando pela causa das pessoas necessitadas. E a depressão ficou lá,
no Centro IELAR, quando ela foi assistir a palestra do Divaldo Pereira Franco. Então imaginem como é importante nós entendermos o porquê das coisas, para a gente aceitar. Porque tem uma mania de achar que não, mas não é possível, está tudo certo. Nós temos que aceitar numa boa. E ademais, não ressentir. Porque quando a pessoa não aceita, o que acontece? Estou tão magoado, estou com raiva, estou triste. E aí vem o ressentimento. Sentimento, ou seja, ressentimento, plasmando uma energia negativa na mente daquela criatura. E com isso, ela está caminhando para a depressão. Mas até então ela não se deprimiu, não aceitou, ficou ressentida, mas ainda não se deprimiu. Por quê? 2 mais 1 são 3, não são 4. É necessário este 1 da equação. E o que é que falta para a pessoa se deprimir? Reclamar. Quando a pessoa reclama, aí ela fecha a depressão. E tem jeito de não reclamar? Lógico que tem. É só nós entendermos. Por exemplo, se um amigo apronta conosco. Mas como? Ele aprontou comigo. A vida inteira eu ajudei essa pessoa. Agora, quando eu mais precisava, ele aprontou comigo. E estou assim, aborrecidíssimo. Aliás, comigo é sempre assim. Eu estou sempre me dando mal com as pessoas. Eu ajudo e sempre eu me dou mal. Quer dizer, reclamou. Para nós não entrarmos em depressão, uma vez que nós não aceitamos e ressentimos, tem 2 caminhos. Ou nós entendemos e arrumamos uma resposta positiva, que nos satisfaça pelo entendimento, ou nós vamos brigar. Ah, comigo não. Ele aprontou comigo, estou magoado, mas vai tomar o troco. Ah, comigo não. Eu não deixo passar batido, pois vou aprontar com ele também. Agora, eu entendo que brigar não é uma boa, porque nós não vamos ficar depressivos, mas vamos arrumar uma encrenca muito grande. Então, melhor seria realmente arrumar uma resposta positiva, encontrar alguma coisa que nos faça, primeiro, aceitar mesmo. Não ficar não aceitando e se ressentindo. E do momento que nós aceitamos, nós não vamos nem ficar aborrecidos. Vamos encontrar uma resposta e caminhar para frente, não ficar reclamando, autocomiserando, coisa nenhuma, e não vamos nos deprimir. Então é fundamental que a gente não reclame. Eu não sou de brigar muito, você já me conhece um pouco, né? Mas lá em casa eu ainda brigo um pouco, quando alguém reclama. Eu acho que nós não podemos reclamar de nada. Pelo contrário, a gente tem que louvar a vida com todas as suas particularidades. Por piores que sejam, é para o nosso aprendizado. Tanto é que o nosso patrono, Francisco de Assis, fala que devemos manter a alegria de viver mesmo nas intempéries. Porque elas são importantes para o nosso crescimento espiritual. Então reclamar, não mais. Daqui para frente vai reclamar, Geise? Não. Ninguém mais vai reclamar a partir de agora, porque se reclamar, vai fechar aqui a depressão. E depressão é a pior doença que existe. Mata a pessoa viva, porque a pessoa fica desalentada, sem razão para viver. Agora, quando a pessoa está depressiva, nós temos que tratar. Vamos tratar a pessoa. Nós não conseguimos fazer com que ela entendesse tudo isso aqui. Então agora nós vamos tratar essa pessoa. O que é que nós vamos fazer? Primeira coisa, levá-la a um terapeuta, para que o terapeuta possa falar com ela. Tentar fazer com que ela entenda a sua problemática, que ela encontre subsídios, que ela encontre um meio, um recurso e possa superar aquele momento. Então o terapeuta é fundamental. E às vezes até um terapeuta amigo, ou um amigo terapeuta. Porque quando a pessoa está depressiva, e reclama, os parentes não aguentam mais. Já leva para o médico e diz assim, doutor, resolve o problema do meu parente, que já não aguento mais. E como se a gente tivesse uma varinha mágica
para resolver aquele problema. Mas, de alguma forma, é um caminho. E o amigo, às vezes, vai só de conversar com aquele amigo que está depressivo, ele vai ter uma resposta, uma solução. E colocando, a pessoa administra bem a situação e sai daquela problemática, antes até de chegar no terapeuta. E esse amigo pode ser um parente, próximo, um parente mais à distância, um vizinho, ou até um amigo mesmo, que vai conversar com essa pessoa e vai fazer entender que não é por aí. A gente pode mudar a sistemática daquela problemática. Então, é fundamental que façamos a terapia. Pode ser com um psicólogo, um psicanalista, qualquer terapeuta. Tratamento psiquiátrico. Procurar um psiquiatra. Porque aí vai tomar uma medicação. Qual que é o papel da medicação no processo depressivo? A mensagem de uma célula, para passar para uma outra, tem uma substância aqui chamada neurotransmissor. O músculo, quando vai contrair, uma célula ligada na outra, puxa a outra célula e contrai. Mas a nossa mensagem da célula cerebral não passa para outra de uma maneira anatômica, porque as células são separadas. Agora a mensagem passa através de substâncias que medeiam essa mensagem, chamada, essa substância, neurotransmissor. Dopamina, adrenalina, serotonina, são tantas substâncias. Agora, quando a pessoa está depressiva, acontecem duas coisas. Tem uma enzima que lesa o neurotransmissor, acaba por destruir o neurotransmissor. E existe uma substância competitiva que vai encaixar aqui no neurotransmissor. E encaixa e neutraliza, e automaticamente ele não faz esse papel aqui na célula. Então a substância, o chamado antidepressivo, o que ele faz? Ele neutraliza essa substância que destrói o neurotransmissor ou neutraliza essa substância que compete com o neurotransmissor. E automaticamente devolve o neurotransmissor e a mensagem passa de uma célula para outra. Porque o que acontece com a pessoa depressiva? Eu quero ir no centro hoje, mas até que eu quero ir lá, mas eu estou tão desanimado. Quer dizer, a pessoa não consegue passar uma mensagem de uma célula para outra, porque falta o neurotransmissor. E aí a pessoa não consegue realizar aquilo que ela está querendo. E fica desanimada, desalentada. Então, quando dá o antidepressivo, devolve o neurotransmissor e a pessoa começa a fazer tudo. Tanto é que é chamada droga feliz, ou droga da felicidade. Hipoteticamente, porque depois de algum tempo, se essa pessoa não resolveu a problemática, a droga também não vai segurar. E ela vai se deprimir, e aí vai ficar até dependente, o que é mais complicado. Então, quando procura o psiquiatra, ele vai fazer primeiro a medicação, que tem um início, um desenrolar e um fim. Não é a pessoa, eu quero um antidepressivo para eu resolver meu problema. Calma. Primeiro que ele não sabe a dose. Segundo, a gravidade do problema. Terceiro, quando é que vai diminuir a dose e quando vai tirar. Isso só o psiquiatra. Então é fundamental que nós busquemos o psiquiatra para cuidar da nossa mente. Agora tem gente que tem restrição. Você acha? Procurar um psiquiatra? Não sou louco. O psiquiatra é médico de mente. E nós todos somos neuróticos. Todos nós somos neuróticos. A gente deveria até fazer uma consultinha de vez em quando, viu? Porque quase sempre nós damos extrapoladas. Então, por que não procurar um psiquiatra? E ele vai medicar. E uma outra coisa que ele está preconizando hoje é o exercício físico. Porque o exercício físico libera uma substância chamada beta-endorfina. E essa substância dá bom humor, dá alegria, dá disposição, dá ânimo, dá coragem. E ela só é produzida pela musculação. Às vezes, quando a pessoa está muito alegre, efusiva, sorrir, né? Sorrir também costuma liberar beta-endorfina. Então ele tem que sorrir, fazer exercício, coisa e tal. Com isso a gente fica muito bem. E esta substância, a beta-endorfina, é queimada pelo álcool. Então as pessoas que fazem exercício têm muita beta-endorfina. Quase sempre são alegres, dispostas, pode chamar a pessoa por que quiser, ela está disposta. Agora, quem bebe muito,
quem bebe muito, queima beta-endorfina. E quando queima a beta-endorfina, aí a pessoa fica desalentada. Quase todos os alcoólatras são depressivos. Se não são hoje, vão ser amanhã. É só uma questão de tempo. Porque eles vão acabando com a beta-endorfina. Vão acabando, destruindo a beta-endorfina. Vai metabolizando e queimando essa substância. Então, para nós não nos deprimirmos, primeiro, fazer bastante exercício. E segundo, tomar bebida alcoólica, se é que vai tomar, muito pouco. Porque se beber de uma maneira rotineira, acaba se deprimindo. Então nós vamos continuar com outro microfone. Então agora, do momento que nós já fizemos a terapia, procuramos o psiquiatra e não resolveu, quase sempre essa pessoa vai buscar algumas coisas alternativas. Às vezes vai buscar soluções mágicas, através da cristaloterapia, acupuntura e uma série de coisas, que também não vai resolver. Não vai resolver. O remédio resolve 50% das depressões. O restante não resolve com remédio. Aí ela vai procurar algumas alternativas. E dentre elas, uma é a casa espírita. Vai procurar uma casa espírita. E nós temos muito material para ofertar às pessoas depressivas. Porque a partir de então nós vamos sugerir que elas se esclareçam através da leitura, para que possa aceitar melhor a sua problemática. E a doutrina espírita é farta de recursos intelectivos para fazer com que a pessoa se posicione muito bem, sem reclamar diante da vida. Então, levar a pessoa a estudar. Certamente ela não vai começar estudando de imediato, mas ela entra na casa espírita em busca de um recurso. E aí nós, espíritas, temos o papel de envolver essa criatura. Geralmente no abraço fraterno. Quando a gente pede para abraçar, parece uma coisa, um ritual. Não é nada disso. O abraço tem um magnetismo diferente. A gente, quando abraça uma pessoa com amor, com carinho, ela sai energizada. E quando a pessoa está depressiva, a autoestima está lá embaixo. Ela acha que ninguém gosta dela. E quase sempre já não gosta mesmo. Porque ninguém gosta de ficar com uma pessoa que reclama a vida inteira. A gente pode até amar, mas não gosta. Que é diferente. Amar é uma coisa, gostar é outra. Vocês gostam de ficar com uma pessoa que reclama a vida inteira? Lógico que não. Vocês gostam de uma pessoa alegre, entusiasmada, feliz? Lógico que a gente gosta. Agora a gente ama todos. E aliás é o nosso papel. Amar quem é alegre e amar quem é triste. Porque cada um tem a sua sistemática e nós precisamos entender isso. Então, levar a pessoa a um envolvimento fraterno. Então, acolhê-la, conversar, dar atenção para ela e chamá-la, depois da palestra, para o estudo, que existe sempre numa casa espírita. E quando nós estudamos, nós passamos a melhorar o nosso cabedal de conhecimento. Depois de algum tempo, já tem o passe, que é uma magnetização, tem água fluidificada que também magnetiza, porque a pessoa depressiva está deprimida em termos também vibratórios. Fizeram um estudo com pessoas depressivas e com pessoas altruístas, pessoas fleumáticas. Colocaram duas plantinhas. Uma pessoa depressiva para transmitir paz para a plantinha. E a outra fleumática, uma pessoa muito alegre, feliz, transmitindo paz para outra plantinha irmã. A mesma planta, da mesma idade, da mesma semente, cultivada da mesma forma. O que aconteceu? A planta que recebeu o passe da pessoa depressiva murchou. E a planta que recebeu o passe da pessoa fleumática, ela cresceu mais rapidamente. Então nós emitimos vibrações. E a pessoa depressiva geralmente está com a vibração muito baixa. Então, quando vem ao centro, vai tomar passe. Vai tomar água fluidificada. Ajuda muito. Mas depois essa pessoa é convidada para uma terapia maravilhosa. Eu diria resolutiva.
trabalho no bem. Como é importante fazermos um trabalho no bem. Para vencer a depressão, eu estou dizendo. Eu tinha uma paciente com 60 anos, foi ao consultório. Vivia perambulando, reclamando da família, ninguém prestava, porque é assim. Começa falando de um, depois fala de todo mundo, e depois acha que ninguém mais gosta, não é só a família, ninguém. E eu disse para ela, por que a senhora não começa a fazer o bem? A senhora vai se dar muito bem fazendo o bem. Doutor, mas eu, 60 anos, não é pior que faz gosto fazer o bem? Eu falei, pois então, a senhora não quer ficar curada? Lógico que eu quero, pois então comece, faça alguma coisa. Depois a senhora vem me contar o que aconteceu. Passado um tempo ela volta no consultório. E eu perguntei para ela, e a senhora? Doutor, eu estou ótima. O que a senhora está fazendo? Não, eu fui para Cosmorama, para minha cidade, e comecei a ajudar todo mundo. E agora, como eu estou numa enrascada danada, porque eu não sei como atender todo mundo, preciso de uma ajuda, eu vim aqui para o senhor me ajudar de alguma forma. E eu falei, não, que bom. Como é que a senhora está? Psicologicamente, doutor, eu estou ótima. E a depressão? Como é que eu vou ficar depressivo se eu não tenho tempo nem de pensar em mim? Eu só tenho tempo para pensar nos outros. Eu falei, então agora a senhora ficou curada. Porque o depressivo só pensa nele. Ele só volta a atenção para ele. É ele, depois ele, depois ele. E se sente a mais infeliz das criaturas com a necessidade de atendimento por parte de todo mundo. Então, a terapia no bem cura a pessoa depressiva. Quem aqui tem depressão é um desafio. Comece a fazer o trabalho no bem. E depois volta para me falar. Vai ficar curada. Principalmente porque quando a gente vai fazer o bem, a gente percebe que nós não temos problemas. Nós não temos problemas. Os outros é que têm. Cada problema grave que nós vamos nos defrontar com eles e perceber que esses problemas, sim, são realmente graves. O nosso. Em segundo lugar, quando a gente faz o bem, a gente tem a vibração da pessoa assistida, que passa a nos envolver com a sua vibração. Começa a orar, desejar o bem. E quando pensa na gente, pensa de uma maneira gostosa, agradecida, e a vibração nos chega. Vocês já ouviram falar, você está com a orelha quente? Por quê? Porque eu falei de você. A gente quando critica, a gente manda uma vibração negativa para a pessoa, a ponto de esquentar a orelha. Simbolicamente, porque na verdade não esquenta a orelha, mas agride a pessoa, a nossa vibração negativa, quando a gente critica e deseja o mal. Agora, quando a gente agradece e deseja o bem, a gente envolve a pessoa numa atmosfera muito boa, salutar. Então, quem faz o bem recebe a vibração das pessoas assistidas. E quando a gente ajuda uma pessoa, certamente do lado de lá tem um espírito amigo que é responsável por ela. E quando a gente ajuda uma, duas, três e tem vários espíritos amigos dessas pessoas, quando a gente estiver numa situação difícil, aqueles espíritos vão nos atender naquele exato momento. Então, fazer o bem faz muito bem para nós. Portanto, daqui para frente, nós não vamos mais reclamar. Vamos agradecer sempre. Sempre agradecer. Aliás, nós temos tudo para agradecer. Tudo. A partir que nós estamos reencarnados, estamos aqui no Brasil, em São José do Rio Preto, numa família maravilhosa, de posse da doutrina espírita, com oportunidade de trabalho, com tantas bênçãos, reclamar de quê? Deus nos atende, nos provê em todas as nossas necessidades. Então, se nós estamos ainda depressivos, se já procuramos tudo isso e ainda não encontramos resposta, nós devemos acreditar naquele que nos adverte. Quando, nas horas do mais íntimo desgosto, o desalento invadir-te a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele capaz de enxugar-te as lágrimas e secar-te o pranto. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno de ti a incompreensão recrudesce, chama-me. Eu sou a luz, sob cujos raios se aclara a beleza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte, e não tiveres onde reclinar a cabeça, vem a mim. Eu sou o refúgio, onde encontrarás guarida para teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando se te extinguir o ânimo, para arrostares as vicissitudes da vida, e te achares na iminência de desfalecer,
Solicita-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de manter a serenidade do espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os trances mais dolorosos e triunfar nos momentos mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor, e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos do caminho, vem a mim. Eu sou o bálsamo que te cicatriza as feridas, minorizando os teus padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes, e ninguém mais for capaz de inspirar-te confiança, chama-me. Eu sou a sinceridade capaz de corresponder à franqueza de tuas atitudes e ceucitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem a alma e tudo em volta te trouxer aborrecimento, grita-me. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz ver as belezas do teu mundo interior. Quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te achares no auge do desespero, solicita-me. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a reconhecer-te as faltas, e experimentares a dureza do coração humano, busca-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até mesmo das suas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, chama-me. Eu sou a crença que te inunda de luz do entendimento e reabilita o teu espírito para a conquista da felicidade. Quando já não mais provares a sublimidade de uma afeição sincera e duvidares do sentimento do teu semelhante, invoca-me. Eu sou a renúncia que te faz esquecer a ingratidão dos homens e aceitar a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao jovem que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, eu me chamo amor, remédio para todos os males que te assolam a alma. Estenda-me, pois, as tuas mãos, ó alma, filha de minha alma, e eu te conduzirei, numa sequência de êxtases e deslumbramentos, às serenas mansões do infinito, sob a luz da eternidade. Se tu queres saber quem sou, eu sou teu anjo guardião, Jesus, teu irmão, Deus, teu Pai. Muita paz.